Bem-vindos de volta, pessoal! Uma grande mudança está acontecendo no mundo da computação, com os chips neuromórficos começando a mostrar potencial para substituir as unidades de processamento gráfico tradicionais em aplicações de inteligência artificial. Os chips neuromórficos são projetados para imitar a estrutura e função do cérebro humano, usando redes de neurônios e sinapses artificiais que podem processar informações em paralelo e se adaptar com o tempo. Essa arquitetura permite uma computação mais rápida e um consumo de energia significativamente menor em comparação com os processadores padrão. Empresas e instituições de pesquisa estão agora testando esses chips em uma variedade de tarefas de IA, desde reconhecimento de imagem até navegação autônoma. Os primeiros resultados sugerem que os sistemas neuromórficos podem lidar com certas cargas de trabalho de forma mais eficiente e com maior flexibilidade do que as GPUs, especialmente em ambientes de computação de borda, onde espaço e energia são limitados. À medida que o desenvolvimento acelera, esses processadores inspirados no cérebro podem se tornar a base das plataformas de IA da próxima geração, que operam mais como sistemas biológicos do que como máquinas tradicionais. Chips neuromórficos operam replicando como neurônios e sinapses biológicos transmitem sinais. No coração desses chips estão componentes eletrônicos chamados neurônios de pico. Ao contrário dos processadores tradicionais que operam em sequências lineares, os sistemas neuromórficos transmitem sinais em pulsos ou picos, de forma semelhante ao disparo de neurônios no cérebro. Cada neurônio artificial só se ativa quando recebe um sinal suficiente, reduzindo computações desnecessárias e economizando energia. Esses picos viajam através de uma teia interconectada de sinapses sintéticas, onde a força da conexão pode variar com base no uso. Essa variabilidade permite que o sistema aprenda ajustando o peso de cada conexão em resposta a padrões nos dados de entrada. O design físico dos chips neuromórficos é essencialmente diferente dos CPUs e GPUs convencionais. Processadores tradicionais separam memória e computação em unidades distintas, o que cria um gargalo à medida que os dados se movem constantemente para lá e para cá. Em chips neuromórficos, a memória e o processamento estão localizados em conjunto dentro de cada neurônio artificial, permitindo um tratamento de dados muito mais rápido e eficiente. Essa arquitetura, conhecida como computação em memória, permite o processamento paralelo em uma escala massiva. A necessidade reduzida de transporte de dados também diminui o consumo de energia e a geração de calor, tornando os chips neuromórficos altamente adequados para sistemas embarcados e processamento em tempo real. O aprendizado em sistemas neuromórficos frequentemente utiliza um modelo chamado plasticidade, dependente do tempo de disparo. Este método imita como o tempo entre os disparos de neurônios em sistemas biológicos afeta a força de suas conexões. Se um neurônio dispara consistentemente pouco antes de outro, a conexão entre eles é fortalecida. Se o tempo é invertido ou inconsistente, a conexão enfraquece. Isso permite que o sistema forme memórias e aprenda padrões sem supervisão externa. Tal comportamento auto-organizável é particularmente útil em tarefas como detecção de anomalias, fusão de sensores e robótica, onde as condições mudam rapidamente e a adaptabilidade é crucial. Para lidar com tarefas complexas, os chips neuromórficos dependem de redes de milhares ou até milhões de neurônios artificiais. Essas redes são organizadas em camadas ou clusters, com cada grupo lidando com uma parte específica da tarefa. Algumas camadas podem processar dados de entrada brutos, como sinais de áudio ou vídeo, enquanto outras identificam padrões ou tomam decisões. A comunicação entre as camadas é feita por uma estrutura de roteamento que imita a conectividade do cérebro. Essa estrutura permite sistemas modulares e escaláveis que podem ser adaptados a diferentes aplicações sem a necessidade de redesenhar o chip inteiro. Programar um chip neuromórfico envolve definir a arquitetura da rede de neurônios e estabelecer as regras para aprendizado e adaptação. Desenvolvedores usam ferramentas de software especializadas para mapear entradas e saídas de dados para o modelo de neurônio de pico. O treinamento geralmente acontece em tempo real,
com o sistema exposto a exemplos repetidos até que desenvolva associações precisas. Como os chips são orientados a eventos, eles só processam informações quando ocorrem mudanças significativas nos dados de entrada, o que melhora drasticamente a eficiência. Essa abordagem baseada em eventos é ideal para aplicações como vigilância, onde o monitoramento constante é necessário, mas a maior parte dos dados não é importante. A integração sensorial é outra grande vantagem dos sistemas neuromórficos. Esses chips conseguem processar dados de várias fontes ao mesmo tempo, incluindo informações visuais, auditivas e táteis. Em uma plataforma robótica, por exemplo, processadores neuromórficos poderiam ajudar a combinar imagens de câmeras, entradas de microfones e dados de sensores de toque para uma compreensão coerente do ambiente, como se fosse um jeitinho brasileiro de integrar tudo. Isso imita a nossa capacidade humana de perceber e reagir a situações complexas, usando vários sentidos, como quando a gente sente o cheiro daquele pão de queijo quentinho e já sabe que está na hora do café. Como os processadores trabalham em paralelo e de forma adaptativa, eles conseguem responder quase em tempo real, sem aqueles atrasos chatos típicos dos sistemas centralizados. É como um samba bem sincronizado, onde tudo acontece junto e ao mesmo tempo. Os chips neuromórficos também incluem mecanismos de tolerância a falhas e autorreparo. Inspirados na redundância biológica, muitos sistemas neuromórficos são projetados para redirecionar sinais automaticamente caso certos neurônios ou sinapses falhem. Isso permite que o sistema continue funcionando, mesmo quando alguns componentes de hardware estão danificados ou degradados. Essa resiliência é importante para aplicações de missão crítica, como aeroespacial ou veículos autônomos, onde a falha de hardware pode ser catastrófica. Também estende a vida útil operacional dos dispositivos em campo, reduzindo as necessidades de manutenção e aumentando a confiabilidade. A eficiência energética é uma das maiores vantagens da tecnologia neuromórfica. Como os neurônios só se ativam quando necessário e a computação ocorre localmente, esses chips consomem apenas uma fração da energia exigida pelos processadores convencionais. Isso os torna ideais para dispositivos alimentados por bateria e sensores remotos que precisam operar por longos períodos sem intervenção humana. Em ambientes de edge computing, onde os dispositivos precisam processar dados localmente devido a limitações de largura de banda ou latência, os chips neuromórficos podem oferecer alto desempenho com consumo mínimo de energia. Alguns protótipos já demonstraram funcionalidades de IA úteis usando apenas miliwatts de energia. A implementação de chips neuromórficos geralmente envolve a integração com outros sistemas computacionais. Embora os processadores neuromórficos sejam excelentes em tarefas específicas como reconhecimento de padrões e resposta em tempo real, eles podem ser pareados com processadores de uso geral para funções de controle e interface mais amplas. Nessas configurações, o chip neuromórfico atua como um coprocessador, lidando com tarefas como processamento de áudio, monitoramento de sensores ou detecção de anomalias. Essa configuração híbrida permite que os desenvolvedores aproveitem a eficiência neuromórfica, mantendo a compatibilidade com os softwares existentes e os protocolos de comunicação. À medida que as ferramentas de software amadurecem, sistemas mais complexos e autônomos serão capazes de utilizar plenamente o hardware neuromórfico em ambientes integrados. Olhando para o futuro, os chips neuromórficos podem se tornar a espinha dorsal de sistemas verdadeiramente autônomos que aprendem e se adaptam sem treinamento centralizado. À medida que o hardware continua a melhorar, as versões futuras podem apresentar bilhões de neurônios artificiais capazes de interação em tempo real com o ambiente, aprendendo com a experiência bruta, assim como um cérebro biológico. Isso poderia levar a robôs de serviço altamente capazes, sistemas de controle adaptativos em fábricas, ou até mesmo próteses inteligentes que respondem à intenção do usuário, sem comandos predefinidos. Juntamente com os avanços em eletrônicos flexíveis e miniaturização,
A computação neuromórfica pode alimentar assistentes cognitivos vestíveis ou dispositivos implantáveis que aprimoram a percepção e a tomada de decisões humanas em tempo real. Se os chips neuromórficos continuarem sua trajetória atual de aprimoramento, eles podem em breve se tornar componentes padrão em tudo, desde dispositivos móveis até robótica avançada. Esses chips permitiriam sistemas que aprendem continuamente, processam dados sensoriais em tempo real e se adaptam dinamicamente a ambientes em constante mudança, sem depender da infraestrutura de computação em nuvem. Tais capacidades poderiam revolucionar áreas como transporte autônomo, saúde personalizada e análise de segurança em tempo real. Além disso, a eficiência energética do hardware neuromórfico o torna ideal para aplicações off-grid ou vestíveis, onde a vida útil da bateria é crítica. À medida que os processos de fabricação melhoram e o software de suporte se torna mais robusto, a transição da IA baseada em GPU para sistemas neuromórficos pode se tornar inevitável. Essa mudança não só melhoraria o desempenho, mas também aproximaria a inteligência artificial da forma como a cognição humana funciona naturalmente. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.